Fala aí, pessoal, beleza? Então, eu fiz uma análise de um anúncio de memória que está extremamente escalado e eu deixei ponto por ponto da psicologia e da escrita por trás desse anúncio e, enfim, isso pode ser uma ajuda para ti que talvez possa estar começando, não sei, a conseguir entender o que é uma estrutura invisível. Dessa vez, no nicho de memória / Alzheimer. É isso, tamo junto, fica com o vídeo aí. Vamos fazer uma análise de um anúncio de memória, no caso nicho de Alzheimer e etc, demência. Então vamos lá. Eu não me importo se isso marca uma rosa nas minhas costas. A verdade é mais importante. As pessoas merecem saber. Aqui é basicamente uma conspiração. Uma conspiração é uma crença que todo mundo tem acerca de um determinado assunto que no caso é que uma indústria ou pessoa ou governo ou político tenha o objetivo de prejudicar as pessoas para conseguir um benefício próprio, que no caso é a indústria farmacêutica, entendeu? Que eles meio que entre aspas, se recusam a dar uma cura porque eles lucram mais com as pessoas doentes. É isso que todo mundo acredita. Então ele usa aqui, se isso marcar uma das minhas costas, então é no caso que se ele revelar isso aqui vai dar ruim para ele e a indústria vai vir atrás dele. Entendeu? E tem a curiosidade que a pessoa se pergunta nessa frase inteira, o que é isso que ele quer revelar, entendeu? Partindo pro próximo. Eu sofri profundamente com um membro da minha família que quase perdeu a vida para o Alzheimer e a demência. Aqui basicamente a introdução à história de sofrimento do Lid em anúncios de memória. Basicamente a gente tem bastante o storytelling, né, da pessoa que está contando a história ali, que seja um cuidador, que no caso é quase sempre a pessoa que tem o problema não necessariamente é a pessoa que vai contar o problema, no caso no anúncio, porque a pessoa que tem um problema, ela está às vezes muito debilitada para isso, então quem conta é o cuidador, no caso um filho, uma esposa, um parente, etc. No caso em nicho de memória, tá? Houve noites sem dormir e uma dor que parecia interminável. Olha, eu sou conhecido por não acreditar em mentiras. Eu não acredito em manchetes que eles divulgam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então aqui é basicamente a história do Lid, né? Não tem muito o que fazer por aqui. No caso ele fala aqui, né? Um tipo de identificação com o público, que no caso o público-alvo em si, ele é bem cético em questão de acreditar na mídia. Então essa pessoa citou isso aqui para meio que causar uma identificação também, entendeu? Mas no dia que minha irmã mais velha foi diagnosticada com Alzheimer, em estágio 3, minha vida parou. Assistir a mulher que me ensinou tudo a lutar e ser forte, ser lentamente apagada, a coisa mais difícil que eu já enfrentei. Que é basicamente a continuação da história da pessoa, né, que ela tinha uma irmã que tinha Alzheimer. Então os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, ela estava à beira da morte e a um fio de ser levada para o asilo. Eu já não me reconhecia mais, já não me reconhecia, quer dizer, já não reconhecia mais ninguém e no caso aqui tem um ponto, já não reconhecia mais ninguém, eu estava desesperado. Então aqui é basicamente a pessoa contando a história, um relato da vida dela. Usei meus contatos, liguei para todos os médicos liguei para todos os médicos de elite que conhecia, e até que o Dr. Sanjay, não sei pronunciar o nome dessa pessoa, o neurocirurgião mais confiável do país, me apresentou uma solução que mudou tudo. Ele me disse, esqueça os remédios caros. Eu descobri a verdade. Aqui é basicamente a introdução à solução, né? E no caso eu marquei ali, que é quando a pessoa tem uma história inteira de dor, aí ela de alguma forma consegue achar a solução, né? Que foi por esse médico que é um neurocirurgião. Tem a credibilidade, no caso é o neurocirurgião que está aqui, né? Que no caso do doutor, e descredibilizando outros métodos, que é o que o doutor fala aqui, esqueça os remédios e outros métodos e tal. Então, porque esse público de Alzheimer, eles têm bastante isso, de ter que tomar muito remédio, entendeu? Alzheimer é causado por uma toxina oculta que corrói o cérebro, mas o antídoto é natural, simples e eficaz. Aqui é basicamente o mecanismo do problema, que é a causa que faz o problema acontecer, entendeu? E no caso aqui a pessoa, até esse doutor, cita um benefício aqui, né? Eu não listei aqui, mas tem um benefício, que no caso é simples, natural e eficaz. Então isso pode se enquadrar como um benefício. Continuando, ele me deu uma receita, algo que chamava truque do mel. É uma mistura com mel com um composto vegetal, algo que os monges usam para restaurar o tecido cerebral. Aqui basicamente é um teasing do mecanismo, que também pode ser interpretado como um mecanismo, que é o truque do mel, e como a pessoa descobriu isso, né? Então, é basicamente isso. Eu preparei e dei para minha irmã com minhas próprias mãos. O resultado foi incrível, ou inacreditável. Aqui pode ser caracterizado como uma frase de ligação, ou uma introdução à prova social, como eu mesmo falei aqui, né? E então vem aqui uma prova social, né? Que tipo, é o que aconteceu após ele testar o truque. Em menos de uma semana, a mulher que não conseguiu lembrar nem o nome do próprio cachorro começou a contar histórias detalhadas de como
detalhada da nossa infância. Ela se lembra da nossa mãe, pai, ela se lembrou, no caso aqui, ela se lembra da nossa mãe, mais importante. Olhou nos olhos dos meus filhos e chamou cada um pelo nome. Com clareza e emoção, ela voltou à vida. Porque nesse caso, uma pessoa com Alzheimer, ela tende a perder as memórias. Então ela esquece filhos, parentes, os pais, todo mundo. É como se se tornasse outra pessoa. E isso você descobre com uma boa pesquisa. Então, ela explica o que aconteceu. E a psicologia por trás dessa frase é uma prova social, que é o que aconteceu com essa pessoa que estava com Alzheimer após ela usar o truque que a mulher descobriu, né? Ou que a pessoa descobriu, no caso. Então, continuando. Isso não é uma pílula mágica, é um ritual neural que limpa a toxina e restaura o neurotransmissor da memória. É algo tão simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Aqui é basicamente um benefício, está citando aqui um benefício, X no mecanismo, ou um mecanismo, e promessa de facilidade. Que no caso é fazer em casa, etc, né? E que é simples e tal, porque as pessoas não querem complicação. Isso é importante, porque elas não querem algo complexo de fazer, tá? Então, é isso. Mas quando você ameaça acabar com bilhões em lucros na indústria farmacêutica, os grandões não jogam limpo. O Dr. Sanjay está enfrentando ameaças reais por revelar esse segredo. Aqui é basicamente, como eu falei, a conspiração. Todo mundo acredita que a indústria farmacêutica ela é um tipo de entidade do mal aí que quer deixar todo mundo doente, não quer dar cura para ninguém, porque eles lucram muito com a doença dos outros. No caso, todo mundo acredita. Eu não sei se isso é verdade. Então foi o que ela citou ali, que a pessoa está sendo ameaçada, que no caso, o doutor que criou a receita, porque ele está revelando ali supostamente um truque que vai resolver o Alzheimer, entendeu? Por isso ele decidiu liberar gratuitamente. Ele não fica quieto nem no ar, nem na vida real. Ele me pediu para ser um dos mensageiros deles, espalhando esse truque do mel para o maior número de famílias possível. Então, basicamente, aqui é um reason why do porquê o doutor decidiu compartilhar a receita, né? Então, é tipo assim, se isso aqui realmente cura o Alzheimer, porque ele está compartilhando, entendeu? Por qual motivo ele está compartilhando isso aqui? A pessoa dá um reason why do porquê ela está fazendo isso. Reason why é um motivo do porquê. Por exemplo, você dá um motivo do porquê você quer fazer alguma coisa. Se uma fila de um mercado está muito grande, no supermercado, você pode, em vez de querer furar a fila, você pode ir lá para o começo da fila, furar a fila e dar um motivo para a pessoa do porquê tu tá furando a fila. Sei lá, tu tá atrasado e tem alguma coisa importante, tu precisa sair dali agora, entendeu? Então você vai lá e explica o porquê você tem que furar a fila. E isso é um reason why. Então você dá um porquê para alguma coisa, entendeu? É uma explicação. O Bullet Point. O Bullet Point é basicamente uma curiosidade. Eu já citei em outros vídeos. Ele vem após o CTA, que no caso ele tem um papel de conseguir elevar a curiosidade da pessoa, que no caso ela não clicou. Então, geralmente ela vem depois do CTA, mas ela está antes. É uma curiosidade acerca do que tem dentro do vídeo. Por exemplo, tu fala que vai compartilhar um vídeo, aí tu fala o que tem dentro do vídeo. No caso, sei lá, tem um truque de alguma coisa, tá? E daí a pessoa fica assim, tipo assim, o que é isso? Entendeu? Eu preciso saber o que é isso. E o objetivo dessa curiosidade é fazer a pessoa clicar, porque ela ainda não clicou, mas nesse caso, esse bullet point ele está antes do CTA. Mas vamos ver aqui. No vídeo você verá a verdade chocante sobre o efeito colateral oculto nos principais tratamentos para Alzheimer. Aquele que eles nunca mencionam. Você verá também a receita do mel que reverteu a demência da minha própria irmã. Aqui é basicamente, como eu falei, sempre uma curiosidade. Aqui tem urgência, conspiração e escassez. Você precisa assistir agora. A Big Pharma, que no caso é a indústria farmacêutica, está tentando tirar o vírus do ar. Já recebemos notificações legais, estamos recebendo notificações legais o tempo todo, e está acabando, e o tempo está acabando. De a cada 10 mil pessoas tentando assistir hoje, apenas 500 conseguiram. Aqui tem uma urgência, né, que a pessoa precisa agir agora, porque senão o vídeo, que no caso é a receita, vai sair do ar, por causa da indústria farmacêutica. Tem a conspiração, que é a própria indústria farmacêutica, e tem uma escassez, né, que tipo assim, de cada 10 mil pessoas tentando acessar, apenas 500 conseguem. No caso, isso pode se enquadrar também como uma exclusividade. No caso, é uma coisa exclusiva que nem todo mundo consegue ter acesso, entendeu? Então, quando as coisas são exclusivas, o ser humano tem que dar mais valor para isso, porque literalmente porque é exclusivo. E quem sabe mais, se a página carregar, você é uma das sortudas. Se a página carregar, você é uma das sortudas. E se carregar, não pare. Assista até o final. Aqui é basicamente um CTA. Um CTA tem dois tipos de CTA, que é o que está aqui embaixo e o que está aqui em cima. O primeiro é um CTA direto, quando eu falo, você clica aqui embaixo, etc. Ou me siga no Instagram, ou sei lá, se inscreve no YouTube, etc. O CTA indireto é quando você não fala diretamente isso, por exemplo. Eu deixo o link aqui embaixo, se você clicar, pode clicar, entendeu? Então, eu não falei diretamente para você clicar. Então, essas duas diferenças de CTA. Essa pode ser a última chance que você ou alguém que você ama tem de virar o jogo contra o Alzheimer. Não podemos deixar que eles vençam. O botão está logo abaixo. Aqui, basicamente,
como eu falei, é um CTA indireto, tem uma promessa, né, que a pessoa está falando que ela vai ter resultados, ou que o familiar dela que está com Alzheimer vai ter resultados, e também um pouco de conspiração, né, que é não deixar eles vencerem. Então, basicamente, a psicologia desse anúncio, isso, ele tá vendendo muito. Eu minerei na biblioteca e ele tá com diversas variações, então é realmente um anúncio validado no nicho de memória. É importante lembrar que o nicho de memória é um nicho que tem muito aspecto científico e de autoridade, então você sempre tende a usar uma linguagem mais de expressão de autoridade, confiança, que não dá efeito colateral, que é natural, etc., que não é caro, então isso é importante. Por exemplo, emagrecimento você sempre usa coisas que dizem que uma linguagem mais solta, uma linguagem mais do dia a dia, uma linguagem mais TikTok, entendeu? De rede social, que você fala com os amigos. Aqui não, aqui você faz uma linguagem mais técnica, porque é isso que o nicho exige. E você descobre isso com uma boa pesquisa. Então, basicamente, essa análise de hoje, o nicho de memória, que no caso é Alzheimer/demência. E é isso, tamo junto. Se tiver alguma coisa que você queira citar ou para melhorar, etc., é só comentar aqui abaixo, eu vou estar indo tudo. É isso, tamo junto.